A vida dos profetas Isaías. Isaías é um dos mais proeminentes profetas do Antigo Testamento, cujo ministério se estendeu por um longo período, abrangendo os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1:1. Sua mensagem central era a denúncia do pecado do povo de Judá e a proclamação da vinda de um Messias, o Salvador. As informações sobre o nascimento e a família de Isaías na Bíblia não são concisas, mas fornecem alguns detalhes importantes. Pai de Isaías, Amós. A Bíblia identifica claramente o pai de Isaías como Amós. Isso é mencionado logo no primeiro versículo do livro de Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1:1. É importante notar que este Amós não é o mesmo que o profeta Amós, autor do livro de Amós. Embora os nomes sejam semelhantes em português, no hebraico original eles são distintos. A tradição judaica sugere que Amós poderia ter sido irmão do rei Amazias, o que faria de Isaías um parente da família real de Judá, o que explicaria seu acesso e familiaridade com a corte. No entanto, essa informação não é confirmada diretamente nas Escrituras. Esposa de Isaías, a profetisa. Isaías era casado, e sua esposa é referida na Bíblia como a profetisa. Então tive relações com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Meir-Salal-Aspas. Isaías 8:3. O fato de ela ser chamada de a profetisa pode indicar que ela também possuía o dom profético e que seu papel estava intimamente ligado ao ministério de Isaías. Filhos de Isaías, nomes simbólicos. Isaías e sua esposa tiveram pelo menos 2 filhos, cujos nomes foram dados por ordem divina e tinham significados proféticos para o povo de Israel. Sear-Jazub, Shear-Jazub, o nome significa um remanescente voltará. Este filho é mencionado quando Isaías vai ao encontro do rei Acás. Então o Senhor disse a Isaías, saia, você e seu filho Sear-Jazub, para encontrar-se com Acás, no fim do aqueduto do tanque superior, na estrada do campo do lavandeiro. Isaías 7:3. Este nome simbolizava a promessa de que, apesar do juízo vindouro, um remanescente de Israel voltaria para Deus. Meir-Shalal-Aspas, o nome significa rápido saque, presa veloz. Este nome foi dado antes mesmo do nascimento da criança, como um sinal da rápida destruição que viria sobre Damasco e Samaria pelas mãos da Síria. Então tive relações com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Meir-Salal-Aspas. Porque antes que o menino saiba clamar papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os despojos de Samaria serão levados diante do rei da Síria. Isaías 8:3-4. Esses nomes não eram apenas identificadores, mas também mensagens proféticas vivas para a nação, servindo como sinais da intervenção de Deus na história de Judá. O chamado de Isaías. O chamado de Isaías para o ministério profético é descrito de forma vívida no capítulo 6 do livro que leva seu nome. Por volta do ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão gloriosa do Senhor assentado em seu trono, cercado por serafins. Diante da santidade de Deus, Isaías sentiu-se indigno e clamou, ai de mim! Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Um dos serafins, então, tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, purificando e perdoando seu pecado. Isaías 6:6-7. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu prontamente, eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. O ministério profético de Isaías. O ministério de Isaías foi marcado por mensagens de juízo e esperança. Ele profetizou contra a idolatria, a injustiça social e a apostasia de Judá, advertindo sobre as consequências da desobediência a Deus. Por exemplo, em Isaías 5:20, ele denuncia, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz e da luz, escuridão, que fazem do amargo doce e do doce, amargo. Ao mesmo tempo, Isaías é conhecido como profeta messiânico devido às suas inúmeras profecias detalhadas sobre a vinda do Messias. Ele predisse o nascimento virginal de Jesus, portanto o próprio Senhor vos dará um sinal,
Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Também profetizou sobre o caráter do Messias e o impacto de seu reinado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. Além disso, Isaías descreveu o sofrimento do Messias como um servo sofredor em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores, e nós o consideramos castigado por Deus, ferido por ele, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4-5. Isaías também profetizou sobre a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino messiânico, onde haverá paz e justiça para todas as nações. Isaías 2:4, 11-9. O governo do Messias é descrito como justo e eterno, estabelecido sobre o trono de Davi, confirmando a promessa de Deus a Davi. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:7. Características do reino messiânico. O reino de Cristo, conforme Isaías, será marcado por características distintas. Paz e harmonia. Isaías vislumbra um tempo de paz universal, onde a natureza animal selvagem será transformada, simbolizando a erradicação da inimizade e da violência. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías 11:6. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Justiça e retidão. O Messias reinará com justiça impecável, defendendo os oprimidos e julgando com equidade. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11:4. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o cinto dos seus rins. Isaías 11:5. Conhecimento do Senhor. O reino será caracterizado por um conhecimento profundo e universal de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Restauração e glorificação de Israel. O profeta também fala da reunião de Israel e da glória que virá sobre Jerusalém e o povo de Deus. E acontecerá, naquele dia, que a raiz de Jessé, que estará posta por estandarte dos povos, as nações a ela inquirirão, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías 11:10. Isaías 60 descreve a glória de Jerusalém, onde nações reis trarão seus tesouros, e a luz do Senhor brilhará sobre ela. O sol nunca mais te servirá de luz para o dia, nem com seu resplendor a lua se iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Isaías 60:19. Morte de Isaías. A Bíblia não registra explicitamente a morte de Isaías. No entanto, a tradição judaica, especialmente em textos rabínicos e apócrifos como a Ascensão de Isaías, sugere que ele foi martirizado durante o reinado do rei Manassés. A lenda mais difundida afirma que Isaías foi cerrado ao meio. Embora não haja base bíblica para essa tradição, ela é amplamente aceita e pode ser inferida em Hebreus 11:37, que menciona os que foram cerrados ao meio, em uma lista de heróis da fé que sofreram perseguição. Assim, a vida de Isaías, desde seu chamado divino até seu provável martírio, foi dedicada a proclamar a palavra de Deus, denunciar o pecado e, acima de tudo, apontar para a esperança da vinda do Salvador.